Você pode estar se perguntando o que um vídeo sobre autoconhecimento está fazendo num canal que fala sobre carreira e desenvolvimento profissional. Será que essa pessoa está ficando um pouco louca? Não. Eu vou te explicar o porquê isso é tão importante para o seu desenvolvimento profissional. Bom, eu sou a Gabriele Malta, eu sou engenheira, eu trabalho nessa área já há mais de 12 anos e eu sou líder de pessoas em grandes empresas há mais de 8 anos. Nesses últimos tempos, eu venho trabalhando também com mentoria de carreira, com desenvolvimento de pessoas. E é por isso que eu achei tão importante trazer aqui para esse canal um dos pontos extremamente relevantes para o desenvolvimento profissional, que é o processo de autoconhecimento. Para eu poder te explicar um pouquinho mais sobre isso, eu vou contar uma história para a gente contextualizar um pouco desse conceito. Imaginem vocês que eu tenho um amigo, esse meu amigo acabou de se formar. Ele fez a faculdade que ele adorou, ele escolheu a profissão certa, ele gosta realmente daquilo. Ele fez um estágio em que ele foi super bem e agora ele acabou de ser contratado em uma outra empresa. Bom, antes de eu contar um pouquinho sobre a carreira dele, eu vou falar sobre ele. Imagina aquela pessoa extremamente comunicativa, que gosta de todo mundo, que chega nas festas conversando com todo mundo, que não passa desapercebido de forma nenhuma. Gosta de brincar, gosta de inovar. Sabe aquela pessoa que pensa em coisas diferentes para fazer no final de semana, que chama os amigos e tenta sempre reunir os amigos, que fica inventando coisas para fazer o tempo todo? Uma pessoa bastante criativa? Pois bem, esse é o meu amigo. Eu lembro que durante o período de escola, durante o período de faculdade, ele também era aquela pessoa que ia apresentar trabalho em grupo, sabe? Aquela pessoa que falava super bem, que você olhava de fora e falava, caramba, esse cara deve ter participado super no trabalho, né? Às vezes sim, e às vezes não, porque na verdade o que ele sabia fazer super bem é se comunicar, é levar informação através da comunicação. E ele é aquela pessoa que precisa de gente. Precisa estar em contato, precisa estar conversando, precisa estar discutindo. Esse é o perfil, eu tenho certeza que você conhece alguém assim também. Agora vamos voltar para o momento profissional dele. Ele acabou de ser contratado em uma empresa como analista. E nessa função, nesse departamento em que ele vai trabalhar, basicamente o que ele precisa fazer é um tratamento e análise de dados, né? E para fazer isso, ele precisa seguir muito à risca alguns procedimentos e alguns processos que já existem dentro dessa empresa. Então ali ele não tem a oportunidade de trazer ideias de como fazer diferente ou tentar fazer coisas novas, exatamente porque o departamento dele é um departamento que precisa garantir que os processos estão sendo seguidos à risca. É claro que em alguns momentos, sim, eles podem fazer um processo de análise, de revisão de processo, de adequação, mas isso é feito normalmente quando acontece algum problema ou quando tem uma não conformidade ou alguma reclamação. Aí a equipe toda se junta, discute, eles revisam aquele procedimento, aquele processo, e aí volta todo mundo a fazer exatamente o que estava ali. Além disso, como é uma equipe relativamente pequena e todos eles precisam fazer essa avaliação de dados, no dia a dia não tem muita troca, não tem muita interação. Eles estão sempre muito focados ali no trabalho, né? Eles são bem analíticos, de verdade. E aí o que começa a acontecer com esse meu amigo é que ele começa a se sentir um pouco deslocado, né? Ele começa a repensar se aquela empresa onde ele está, que por acaso é uma empresa extremamente bem reconhecida no mercado, uma das líderes do mercado onde ela atua, se realmente essa empresa é tudo isso, né? E em algum momento ele passa a pensar se a profissão que ele escolheu realmente é a profissão que ele deveria ter escolhido. Afinal de contas, se ele tem que fazer aquilo se formando no que ele se formou, talvez ele não vá ser muito feliz. E ele começa a passar por um processo de reavaliar tudo aquilo que ele está vivendo profissionalmente. E normalmente, quando acontecem situações como essa, a pessoa passa por uma frustração muito grande. E a gente começa a enxergar dois caminhos a partir daí. Um dos possíveis caminhos é que ele vai se conformar e vai falar, tá bom, acho que o mercado de trabalho é assim mesmo,
acho que a profissão que eu escolhi é essa mesmo. Eu vou ficar por aqui, afinal de contas é uma boa empresa, tem um salário ok, tem uns benefícios bons e acaba se acomodando. Um outro caminho que ele pode tomar a decisão seria sair da empresa, né? Falar, não, isso aqui não serve, talvez a empresa não serve, talvez o meu chefe não serve, não sei. Ele poderia começar a entender todo aquele contexto de uma forma talvez até deturpada e ele toma a decisão de sair. Quando a gente olha esses dois cenários, os dois cenários são ruins, tanto para ele quanto para a empresa. Vamos pensar no primeiro cenário. No primeiro cenário, em que ele opta por ficar, porque ele acaba se acomodando, né? Gera uma certa frustração, fala, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu não quero tentar me movimentar. Ele não vai desempenhar super bem, ele não vai entregar super bem, porque aquele trabalho que ele está fazendo não é um trabalho que motiva ele. A consequência disso é que o investimento que a empresa está fazendo nele, afinal de contas, pagar o salário é um investimento na pessoa, não vai ter um retorno, ou não vai ter o retorno esperado, ou um retorno muito baixo. Para ele, também é ruim, porque ele para de se desenvolver na carreira. Quando você não está motivado, você não vai atrás de fazer novo, de aprender coisas novas, de pensar coisas novas, de estudar mais, você acaba ficando naquela mesmice. Então não é bom para nenhum dos dois lados. Agora vamos pensar pelo lado dele sair. Saiu da empresa depois de, 8 meses, 9 meses, 1 ano, quem sabe? Ele toma a decisão de sair da empresa. Esse cenário também não é legal nem para ele e nem para a empresa. Por quê? Por que não é legal para a empresa? Primeiro porque a empresa fez um processo de seleção, investiu na seleção, contratou ele, investiu num treinamento, em recursos, passou um período ali pagando um salário, esperando um retorno de volta. E quando ele toma a decisão de sair, ainda tem um processo de rescisão e ainda tem uma substituição em que a empresa vai ter que selecionar de novo, ela vai ter que treinar de novo, ela vai ter que adequar tudo de novo. Então, ter esse colaborador que não estava tão adequado àquela função não é legal para a empresa. E olhando para ele, também não é legal, porque ele pode ter perdido esses 9 meses, 1 ano, em que ele poderia estar crescendo e se desenvolvendo na carreira, talvez chegando até perto de dar um próximo passo, né? De uma promoção, ou quem sabe um desenvolvimento, alguma coisa por mérito, e ele não vai fazer, porque afinal de contas o que ele estava fazendo ele não gostava, ele não entregava tão bem, ele entregava, mas não se destacava, né? Ele não estava ali fora do que a média já fazia. Então isso não é bom nem para ele e nem para a empresa. E aí você pode falar para mim assim, mas isso faz parte, né? Ele está se desenvolvendo, é um processo de maturidade. Tá bom, a gente pode até considerar que isso seja sim um processo de maturidade, eu não discordo disso. O ponto é que se ele tivesse em um local, em uma empresa, uma posição em que ele estivesse mais adequado, ele também ia ter desafios, ele também ia amadurecer, mas ele ia fazer isso já alinhado ao que ele gosta realmente, ao que ele entrega bem. Então, além do processo de amadurecimento natural que as pessoas têm enquanto elas estão trabalhando, ele também ia ter um processo de desenvolvimento profissional, que é, sim, extremamente relevante. Então, a gente pode pensar que ele não amadureceu por 1 ano, mas que ele perdeu 1 ano de desenvolvimento profissional, né? E aí você para pensar, poxa, né, mas isso acontece. E aí vamos olhar para o comecinho, uma informação que eu não trouxe ainda. Quando ele fez a entrevista, o gestor que contratou ele foi extremamente transparente. Ele falou que a posição era uma posição extremamente analítica, que eles precisavam garantir para a empresa que todos os processos iam seguir exatamente como estava previsto. Ele explicou mais ou menos como funcionava o processo de revisão de atividades, quando eles poderiam fazer adequações. Ele também deixou claro que a cultura da empresa era uma cultura um pouco mais hierarquizada, então que não haveria tantas oportunidades assim de exposição, né? Claro que existiam alguns momentos específicos, mas que no geral era uma estrutura que você chegar para ter contato com outros níveis não era tão fácil. E aí você parar para pensar, nossa, mas então, por que ele aceitou essa posição? E por que a empresa fez essa proposta para ele? E aí é que entra o processo de autoconhecimento. Lembra quando eu falei dele? Que eu falei que ele era um cara
super criativo, comunicativo, que gostava de brincar com as pessoas, que gostava de conversar com as pessoas, que ele sentia a necessidade de ter pessoas próximas. Em teoria, então, ele deveria entender que o local de trabalho mais adequado para ele deveria ser um local em que ele pudesse expressar isso. Só que esse é o tipo de informação que muitas vezes, quando a gente está entrando na nossa vida profissional, a gente não recebe. Quando a gente está estudando, quando a gente está começando a pensar na nossa carreira, a gente pensa em empresas, mas a gente não pensa em cultura empresarial. A gente não entende muito bem que, por exemplo, um engenheiro, ele pode sim executar uma atividade extremamente analítica, da mesma forma que ele pode executar uma atividade super planejadora, assim como ele pode executar uma atividade com super foco em resultado, ou então muito mais voltado para a parte de comunicação, de vendas. Não é a profissão que determina como que você vai se portar, mas sim a posição, né? Então, se ele já tivesse feito esse processo de autoconhecimento, se ele já tivesse entendido um pouco melhor como que as coisas funcionam, qual que seria o ambiente de trabalho ideal para ele, talvez ele não tivesse passado por isso. E a mesma coisa vale para a empresa, mas aqui a gente está falando do profissional. Tá bom, como é que eu posso fazer isso para eu não ter o mesmo problema que esse amigo? A primeira coisa que eu sugiro para você é parar para pensar em algumas situações que você já viveu, que você fala, nossa, aqui eu entreguei super bem. Aqui eu mandei bem de verdade. Pode ter sido um momento ou algum projeto que você entregou que até reverteu em uma promoção ou um reconhecimento. Pode ser, inclusive, alguma coisa fora da sua vida profissional. Porque às vezes a gente entra num caminho profissional e a gente se perde um pouco daquilo que era mais natural pra gente. Então minha sugestão é tenta pensar em algum momento, em alguma situação em que você falava, nossa, aqui eu fui bem. E aí tenta entender quais eram os cenários, né? Qual era a situação que te levou para isso. Como que você estava podendo ser você mesmo, né? Você aplicar ali o seu comportamento mais natural possível para entregar super bem. Então pensa se você gosta de fazer análise, se você gosta de trabalhar em grupo, se você gosta de trabalhar mais de uma forma individual e depois compartilhar as suas ideias ou não, se você realmente prefere pensar ali e tratar as coisas no seu dia a dia. Pensa se você prefere receber um processo, um procedimento já pronto, que você sente muito mais segurança em conduzir aquilo, ou se não, você gosta realmente de inovar, você gosta de criar coisas novas, você gosta de pensar em coisas diferentes. Pensa também o que te motiva. Se é aquela pessoa que vai fazer um negócio completamente diferente, que vai entregar resultado atrás de resultado, ou se é aquela pessoa que vai ser um pouco mais consistente, um pouco mais estável, um pouco mais estruturada, mas que você vai conseguindo, dia após dia, entregar aquilo que estava sendo esperado para você. Isso está muito relacionado com o que a gente chama de perfil comportamental. O perfil comportamental, existem várias teorias que explicam ele. Eu gosto muito da teoria DISC, né? É uma teoria em que você tem, além de tudo, um teste que você pode ver mais ou menos onde você está. Existem testes gratuitos na internet e existem testes também que são pagos. Normalmente os pagos, eles te dão um relatório muito mais denso, muito mais estruturado, em que você vê tanto o seu perfil natural quanto o seu perfil adaptado. E isso pode te ajudar a entender um pouco melhor para onde que você deve direcionar a sua carreira, não a sua profissão, veja, de novo, a sua carreira profissional, tá? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Aqui no canal você vai ver várias informações, tanto sobre perfil comportamental, autoconhecimento, algumas técnicas, algumas habilidades, alguns comportamentos e a mentalidade daquele profissional que de fato se destaca e consegue alavancar a carreira. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, dá um like. E se você quer receber mais informações, se inscreve no canal, porque toda semana vai subir vídeo novo. Muito obrigada!